Glória a Deus. Salve a todos com a paz do Senhor. Amém. Podem sentar? Mas abra a Bíblia de vocês no livro de Gênesis, capítulo de número 26. Gênesis, a porta para lá funcionada, versículo 26. Glória a Deus, uma passagem bem conhecida. A porta. Glória a Deus. Gênesis capítulo de número 26. Versículo 1 para a nossa meditação. Glória a Deus. Aleluia. Todos acharam? Bom. Só o versículo primeiro. Perdão, a beleza de Jesus. Gênesis 26. Diz assim a palavra do Senhor. E havia fome na terra, além da primeira fome, e foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Só até aqui. Amados queridos irmãos, essa passagem, eu vou ser bem rápido, bem sucinto, cada hora, ela nos fala sobre a casa de Isaque. Aqui, essa passagem, se vocês lerem depois, ela vai falar sobre os milagres da fonte, da onde, como Isaque cavava, e o pessoal lá empilhava. Mas o nosso interesse nessa noite não é falar da fonte, mas falar dos problemas da casa de Isaque. Aí você pode dizer assim, pastor, eu não li nada aqui da casa de Isaque. Você leu? Não leu. Olha o que diz a palavra do Senhor. E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus de Gerar. Não fala nada da casa de Isaque. Fala? Não. Só que a Bíblia, ela, para ser interpretada de forma correta, nós precisamos fazer o contexto. Fazer o contexto do texto. E aqui, vocês vão entender. Aqui fala de quê? De fome. Fala de dificuldade. E todos nós passamos por dificuldades. Passamos ou não passamos? A não ser lá o príncipe Charles, a não ser o filho do grande Elon Musk, né? Essas pessoas não passam por dificuldades, pelo menos financeiras, mas passam por outras dificuldades. Porque nós que somos pobres, a primeira questão quando a gente fala assim, passar por dificuldade, nós entendemos que é a dificuldade financeira. Mas há outras dificuldades que os seres humanos passam, como o abandono emocional, filhos que são abandonados intelectualmente. Eu conheci uma situação de um pai que ele dava atenção para os filhos, rigorosamente, todos os meses. A pensão caía certinho na conta da mãe, da genitora dos filhos. Porém, esses filhos cresceram. E hoje, esses filhos não querem nem ver esse pai. Aí você pergunta assim, pastor, mas esse pai não dava atenção? Dava. Dava ou não dava? Dava. Mas só que o dinheiro é tudo, gente. O dinheiro é tudo. Faltava alguma coisa na vida daquelas crianças. E era o que, pastor? A presença do pai. Faltava a presença do pai. E aqui, nesta passagem que nós lemos, ela diz que havia o quê? Fome na terra. Havia escassez. Havia alguma coisa de primeira necessidade para aquelas pessoas. E quando há escassez nas nossas vidas,
elas começam a revelar o ser humano que é aquela pessoa. Há um tempo atrás, eu não lembro aqui dizer como tempo, acho que tem uns anos, 3 anos, 4 anos, houve, acho que foi uma greve da Polícia Militar, não estou lembrado, houve uma greve da Polícia Militar. Os irmãos sabem que eu não assisto televisão, opção minha, não tenho nada contra, mas eu não assisto. Não vou dizer que eu não assisto. Uma vez ou outra, quando eu quero ver alguma coisa que me interessa, eu vou e coloco. E aí, naquele tempo, eu lembro que o falecido Varela, lembra do Varela? Cartão vermelho? Pois é. E eu estava de manhã vendo, por causa da greve da Polícia Militar, a gente tem que estar atenado o que está acontecendo. Aí eu estava vendo, e o que estava acontecendo, pastor? Estava acontecendo saques pela cidade. Quem lembra disso? As pessoas saqueando. E eu disse, olha, não é porque tem ausência de polícia que você vai se tornar um bandido. Porque a pessoa que é de bem, a pessoa que é correta, a pessoa que tem Deus no coração, pode não ter polícia que para mim pode estar ali o que é dos outros, que eu não vou mexer. Eu não vou mexer. Não é meu? Por que eu vou pegar? Mas aí, é como tem aquele ditado, né, que a ocasião faz o ladrão. Aí as pessoas foram lá saquear as lojas porque não tinha polícia. E eu disse, na verdade são ladrões, bandidos. Só não faziam porque tinha a polícia que não deixava de fazer. Mas na primeira oportunidade foram lá e fizeram. Então, a escassez, ela revela quem você é. Mas eu não quero falar propriamente da fome. Eu quero falar hoje com vocês de um tema mais sensível. E que tema mais sensível é esse, pastor? Eu quero falar sobre os nossos filhos. Alguém leu aqui sobre filho? Alguém leu sobre filho aqui no texto? Vocês leram? Tinha a palavra filho aqui? Hã? Não, mas Gerardo é o nome do cidadão, mas filho? Não tem. Pastor, então como é que o senhor quer chegar? Lembra que eu disse? Que nós, para analisarmos um texto, temos que ter o contexto. O contexto dessa história, ela passa por Esaú e por Jacó, que eram os 2 filhos de Isaac. Isaac na Bíblia significa o que? Riso, alegria. Esaú na Bíblia significa peludo, porque diz a Bíblia que Esaú nasceu muito cabeludo. E Jacó, pastor? Jacó na Bíblia, ela já significa, do hebreu Akeb, até notei aqui, né? Porque ele nasceu agarrado no calcanhar do seu irmão. Alguns dizem, não, Esaú e Jacó é usurpador. Não, é porque ele nasceu agarrado no calcanhar do seu irmão. E a Bíblia diz que havia uma contenda, havia uma briga entre esses 2 irmãos. Observe que eu vou entrar num assunto agora que levou Esaú a perder o quê? A progenitura. Porque a Bíblia diz que Esaú estava no campo caçando. Olha o que é uma família desestruturada. Quando tem pais que têm preferência por filhos. Eu sempre digo, porque eu tenho 2 filhas, que o filho cresce e tem filho que ele é mais chegado a nós. Ele conversa mais, ele interage mais, ele é mais amigo. E tem filho que acaba se tornando mais distante. Uma coisa é você ter relacionamento com seu filho e a outra coisa é você ter preferência por filho. O relacionamento com o filho é aquele relacionamento que a gente é mais chegado. Mas a preferência nunca pode haver. Só que na casa de Isaac havia preferências. Alguém pode dizer assim, pastor, a preferência de Isaac era por Esaú. Não. Porque a bênção era para quem? O primogênito. Isaac conhecia isso. Isaac sabia que a bênção era para Esaú. Só que a mãe, Rebeca, mulher de Deus, mulher escolhida por Deus para ser a mãe de Isaac e de Esaú, mulher escolhida por Deus para ser a esposa de Isaac, que era filho da promessa de quem? De Abraão. Olha que coisa interessante. Mas era uma mulher que tinha falhas.
como eu, como você, porque ela é uma ser humana. E ela tinha o quê? Ela tinha preferência por Jacó. Porque Esaú era aquele filho que ele ia para caça, ficava fora de casa. Esaú era aquele filho que ele estava lá, vivia a vida dele. Mas Jacó era aquele filho que estava dentro de casa, junto com a mãe. Então o relacionamento que ela tinha com Jacó era muito mais próximo do que com Esaú. E aí então Isaac, já velho, cansado, ela pega e arma uma trama. Ela veste ele de pelo de animal, prepara o guisado e manda levar para o pai. Aonde o pai havia e o pai o abençoou com a bênção da progenitura. Só, meus queridos, que a gente brinca com o mundo espiritual. Tem muita gente na igreja que quebra a cara, paga um preço alto, porque está brincando com o mundo espiritual. E por que, pastor? Porque muito antes de Rebeca fazer isso, um dia, Esaú chega com fome e estava Jacó com a comida pronta. E aí quando Esaú pega a comida, diz: não, eu não vou te dar não. Eu não vou te dar não. Não, mas estou com fome. Lembra da fome aqui em Gerar? Não vou te dar não. Ah, mas então eu vou te vender. Você me vende o quê? O que você quer que eu te venda? Eu quero a sua progenitura. Ah, o que me adianta a progenitura se eu estou com fome? E a Bíblia diz então que Esaú vendeu a progenitura pelo prato de Isaac. E a gente às vezes não entende. Tem muita gente boa aí que critica Israel, não entende o que está acontecendo lá hoje. É tudo fruto do que aconteceu aqui em Gênesis, porque Gênesis é o livro do começo, do princípio, e desde lá até hoje se estende. Pastor, o senhor falou, o senhor quer falar a casa de Isaac? Sim, porque isso tudo só aconteceu porque a casa de Isaac era uma casa que não tinha freio. Era uma casa onde os pais deixavam os filhos fazer o que queriam. E hoje, o ensinamento moderno, as coisas modernas, as coisas relativas, elas querem dizer que nós devemos criar os nossos filhos de qualquer forma. Mas só que a palavra de Deus, ela diz que a nossa casa tem que ter governança. Que a nossa casa tem que ter respeito. Que a nossa casa tem que ter uma liderança. E quando eu era jovem, quando a gente é jovem, a gente abusa mesmo, a gente fala muita besteira, deixa aí. E aí, eu sempre... Quero que Isaac, obrigado. E aí meu pai dizia assim, obrigado. Quando eu ia dormir, né? Aí meu pai dizia assim: benção, Alexandre, Deus te abençoe. Quem já fez isso, né? A gente vai dormir, né? Pra gente, garoto assim, aí o pai, a gente não dá benção. Benção, fulano! Já tá comprando a benção. Aí eu dizia pro meu pai: Deus te abençoe. Ele tá capado. Porque é criança, a gente é jovem, a gente faz essas coisas. É normal. Mas o pai e a mãe, eles têm que fazer o quê? Manter. E a Bíblia fala o quê? De crise, de fome. Mas a fome que eles estavam passando aqui em Gerar agora, não era mais a fome que Esaú teve para poder vender a sua progenitura por um prato de lentilha. Era fome que leva o ser humano à loucura. Observe que, quando nós tratamos desta família, havia uma diferença. Qual é a diferença, pastor? Era simples. Isaac, filho de Abraão, ele foi criado debaixo de uma promessa. Ele foi ensinado por um homem que tinha o título de amigo de Deus. Isaac, ele tinha experiência com Deus. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a ter experiência com Deus. Você pode ser crente, você pode ser do reteté, você pode ir para monte, você pode ir para vigília, você pode ir para circo de oração, você pode pregar muito, mas tem uma coisa: a tua experiência com Deus, ela é sua. E a experiência com Deus dos seus filhos tem que ser deles. Isaac, ele foi forjado aonde? Lá no Monte Moriá.
No dia que Deus disse para Abraão: Abraão, pega o teu filho, o teu único filho, e vai me oferecer ele em sacrifício. Abraão sai de casa, não fala com Sara, não fala com ninguém, até porque se ele falasse, Sara não ia deixar. Pega o menino, pega o servo, pega a madeira, pega o cutelo, pega tudo e vai em direção ao Monte Moriá. Isaac também era inocente, Isaac não sabia. E quando ele chega ao pé do morro, Isaac diz assim: pai, eis aí, pai, a lenha, eis aí o cutelo, aonde está o cordeiro? Abraão diz para o seu filho: meu filho, Deus proverá um cordeiro para si. E a Bíblia diz então que quando eles chegaram lá no Monte Moriá, Abraão preparou o holocausto, preparou a mesa, preparou a lenha, preparou tudo. Abraão amarrou o seu filho, ele quieto, ele sabia que ia morrer, ele sentiu o peso da morte. Mas no momento que Abraão levantou o cutelo para ferir o menino, Deus bradou: Abraão, Abraão, não faça isso ao moço. E a Bíblia diz que quando Abraão olhou para o lado, havia um cordeiro preso ali. E Deus pegou aquele cordeiro e ofereceu no lugar de Isaac. Isaac tinha intimidade com Deus. Isaac havia vivido as promessas e visto quem é Deus na vida dele. Mas só que Esaú e Jacó não conheciam. Era neto de crente, era filho de crente, mas não conheciam o Deus dos pais deles. Isso porque cada um de nós precisamos ter a experiência com Deus. E muitas vezes Deus permite que as crises batam a nossa porta, que as crises cheguem à nossa porta, para que os nossos filhos possam aprender quem é Deus. A fome, como eu disse que Esaú teve para vender a sua progenitura, é aquela fome. Quando você chega do trabalho, quando você chega da escola, em casa é assim, né? Chega da escola, parece que vai comendo tudo, tem até que esconder a comida, senão acaba, né? Meu filho. Bota a farinha aí para encher a barriga, porque senão o feijão vai embora. Essa era a fome que Esaú sentiu, que ele vendeu o quê? A progenitura dele. Mas Deus depois fez com que Esaú sentisse uma fome tremenda, que foi aqui no versículo 26, 1. Ao ponto que eles tiveram que sair para peregrinar pela terra. E aí eles puderam ver quem é Deus. Porque até então eles ouviam as histórias de Abraão, seu avô, eles ouviam a história de seu pai Isaac, mas eles não conheciam quem era Deus. E a partir deste dia que eles começaram a ver como João Apóstolo, como Deus cuida de cada um. Eles puderam ver que Isaac cavava os poços, os inimigos por inveja iam lá e tampavam os poços. Isaac, seu pai, um homem pacífico, em vez de brigar com aqueles homens, saía, ia cavar um poço em outro lugar e Deus dava água em plena seca. Mas aonde Isaac cavava, Deus dava água. E aí eles iam lá e pilhavam de novo. Isaac saía e ia para outro lugar, cavava de novo e Deus dava água. E os meninos estavam ali, ó, tudo de butuca vendo, aprendendo quem é Deus. Os nossos filhos aprendem quem é Deus conosco, os pais. Então, você é o sacerdote dentro da sua casa. É que leva a sua família ao altar de Deus. Na minha casa, os irmãos sabem que minha filha está afastada, mas hoje mesmo no almoço eu estava brincando, você é a hora. Essa é a hora que eu sei. Essa é a hora que eu sei. Aí na brincadeira a gente leva. Eu falei para ela outro dia, a gente brincando lá, foi na UFBA, não foi? Quando foi passando no IFBA, né? Ela jejuou, orou, passou e entrou. Aí tem os problemas lá dela, ela jejuando, orando. Quando o negócio estreita, ela corre para Deus. Aí agora na UFBA foi a mesma coisa. Queria entrar, aquela luta para entrar. Aí eu disse assim para ela: é o seguinte, faz igual o Sheldon. Sabe quem é o Sheldon, né? Da teoria do Big Bang. Ora pro Deus da tua mãe, para você poder entrar. Ela foi, orou e jejuou, não foi? Aí entrou. Aí quando entrou, a gente falou: tá vendo o que Jesus faz? Aí também não faz as caras assim, mas né? Mas eu falei para ela hoje, ó, a semente está aí dentro. Você pode dizer que não, mas a semente está aí dentro. Tanto está que quando qualquer sufoco ela tem, ela corre para Deus. Aí eu brinco: você está correndo pro Deus da tua mãe, né? Porque Sheldon, já assistiu o Sheldon? Não? Sheldon, ele, quando vai orar, que ele sabe alguma coisa, ele diz assim: Deus da minha mãe.
né? Porque a mãe era crente, né? Deus da minha mãe. É um barato. Mas ele, na verdade, quem assiste vai entender que Sheldon era crente, só que ele não sabe, né? Então, irmãos, é isso, né? Nós temos que ser os sacerdotes da nossa casa, para ensinar os nossos filhos a conhecer a Deus. Amém? Então, que Deus abençoe.